Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. Como vocês puderam perceber, na tarde de ontem, eu não enviei atividades de português, matemática ou integrados para vocês. O porquê que isso aconteceu? Porque na semana passada nós observamos que na segunda-feira houve um acúmulo muito grande de atividades para vocês fazerem. Atividades de educação física, arte, leitura e matemática. Então, por bem, achei melhor deixar as atividades que estavam preparadas para ontem, atividades preparadas por mim para vocês, para a gente fazer hoje, tá? Porque assim fica melhor dividido, não sobrecarrega ninguém. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa rotina para que a gente veja o que nós teremos que fazer hoje. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiramente, na rotina, deixa eu localizar aqui. Nós temos aí, eu vou ampliar para vocês, tá? Um pouquinho. Então, pessoal, olha só. Ontem, segunda-feira, tá? Então, nós teríamos educação física, aula de arte e leitura. Então, foram transferidas, tá? Para segunda. Então, vocês já fizeram. Então, o que que nós vamos fazer? Essas situações, problemas, tá? Que nós faríamos, então, nós vamos fazer hoje, tá? Então, nós vamos tirá-las daqui, tá? Então, nós vamos fazer hoje. Claro que aí no seu cronograma vai ficar diferente, mas não tem problema algum. O importante é vocês prestarem atenção, vocês fazerem a atividade. Na próxima semana vai ocorrer da mesma maneira, tá? Nós não queremos que vocês fiquem sobrecarregados com atividades. Embora conste no roteiro, tá? No cronograma, vocês deverão fazer de acordo com o vídeo orientativo, tá bom? Então, vamos ver que probleminhas são esses, tá? Vamos lá. Deixa eu encontrar aqui o nosso roteiro. Então, os probleminhas. Deixa eu localizar aqui. Não ficou muito boa a imagem, porque eu digitalizei, tá? Então, são problemas referentes à subtração. Nós já vimos que a subtração é uma operação em que a gente busca comparar quantidades, tá? Quando a gente geralmente faz aquela famosa perguntinha: quanto ficou? Quanto restou? Né? Quanto ele tem a menos, certo? Então, sempre há uma comparação. O que significa subtrair, né? Retirar, diminuir. Nós vimos na aula da semana passada. E hoje nós vamos trabalhar com probleminhas envolvendo esse tipo de operação. Então, nós temos aí, olha só, seu Antônio tinha 470 balões em sua loja. Então, ele tem 470, tá? Vendeu 86 balões. Então, o que que nós temos que perceber? Que se tem uma determinada quantidade, no caso 470, e vendeu 86, significa que agora há 86 balões a menos, né? Por quê? Se uma loja tem uma quantidade de mercadorias e vende, então quer dizer, essas mercadorias são retiradas, né? Então vai ficar com uma quantidade menor, tá? Então havia 470 balões, 86 foram vendidos. Então nós temos que subtrair 86. Com quantos balões ele ficou? O que sobrou é a quantidade que ficou disponível na loja do seu Antônio. Tá certo?
Então, calculem aí. Observem que sempre o número maior fica em cima, tá? Quando nós temos uma subtração, o minuendo, que é o número de cima, ele deve ser maior que o subtraendo. Combinado? Número 2. No álbum de Juca, há 684 fotos. Olha só, no álbum de Juca, há 684 fotos. No do Pedro, há 128 fotos. Quantas fotos tem a mais no álbum de Juca do que de Pedro? Então, observe, aí vai haver uma comparação de quantidades, tá? No álbum do Juca tem 684, tá? No de Pedro tem menos fotos do que no de Juca. Então, o que nós temos que fazer? Se está comparando as quantidades, então nós temos que fazer aí a subtração. O número maior fica em cima e o número menor fica embaixo. Beleza? E aí vocês vão descobrir, tá? Quantas fotos tem a mais no álbum de Juca. 3. Em uma escola tem 659 alunos. Olha só, número, né, envolvendo a centena, 659 alunos. Já foram matriculados 468 alunos. Quantos alunos faltam para completar todas as vagas da escola? Em uma escola tem vagas, desculpa que eu falei que era alunos, tem vagas para 659 alunos. Ou seja, 659 podem estudar nessa escola. Porém, 468 foram matriculados. Então, quer saber quantos alunos faltam? Lembra que eu disse quando a gente pergunta quanto falta? Né? Então, nós estamos aí também pensando numa subtração. Tá? Então, observe que o número maior, o minuendo, fica em cima. Nós vamos subtrair o subtraendo, tá? E o resto ou diferença será a resposta, né? Que será a quantidade de alunos que faltam para completar as vagas da escola. Número 4. O William tinha uma coleção com 737 carrinhos. Quantos carrinhos, crianças? 737. Uma coleção grande. Ele estragou 29 carrinhos, brincando na piscina. Com quantos carrinhos bons o William tem agora? Então, observe. O William tem 737 carrinhos. Porém, brincando na piscina, né, que não é um lugar muito apropriado para colocar os carrinhos, ele estragou 29 desses carrinhos, tá? Então, dessa quantidade que ele tem, 29 agora não servem mais, estão estragados. Então, vai aumentar a quantidade de carrinhos bons que ele pode usar para brincar ou vai diminuir? Né? Se estragou, provavelmente vai ser jogado fora, então vai diminuir, tá? Então, vocês vão calcular aí. Quantos carrinhos bons ele tem agora? E o 5. Em uma partida de jogo de basquete, o time A fez 97 pontos. E o time B fez 102 pontos. Qual é a diferença de pontos dos dois times? Então, observem, o time A fez 97
E o time B fez 102 pontos, né? Quem fez mais pontos? O time B. Porém, quer saber a diferença, tá? Lembra dos termos da subtração? Minuendo o número de cima, que é o maior, menos subtraindo, que é o número de baixo, que é menor que o de cima. E o resultado? Resto ou diferença. Então, você vai fazer a comparação da quantidade de pontos e vai descobrir aí qual é a diferença de pontos entre time A e B. Tá certo? Agora, em português, nós vamos trabalhar aí com os dígrafos, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Nós vamos ver o que são dígrafos. Nós, anteriormente, já trabalhamos com encontro consonantal, que é o encontro de duas consoantes. Porém, quando nós... Duas ou mais consoantes na mesma palavra. Quando nós trabalhamos com encontro consonantal, nós aprendemos que as duas ou mais consoantes, elas são pronunciadas, tá? O dígrafo é um pouquinho diferente. Vamos lá. Lembre-se, dígrafo é o encontro de duas letras que apresentam um único som, tá? Vamos observar aqui. Duas letrinhas, mas o som é único. Exemplos. Água, quero, chorar, terra. Então, observem aqui. Água, né? Quero. Olha só, um único som. O que e o U. Quero. Chorar. O som de X. Terra. O som de R, né? Então, vocês vão circular os dígrafos dessas palavras, tá? A, fogueira. Então, qual é o dígrafo? Crescer. Circule aí. Arroz. Então, vocês devem pronunciar as palavrinhas e observar quais letrinhas estão expressando apenas um som. Aranha. Observem que NH tem apenas um som. Galho. Pássaro. Alho. Guerra. Carroça. Queijo. Tosse e chuteira. Se você encontrou dificuldades para realizar essa atividade, veja essa tabelinha aqui. Nessa tabela, você vai encontrar quais são os principais dígrafos, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, CH, LH, NH, GU, QU, RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Observe que quando você utiliza essa tabelinha, você vai conseguir identificar os dígrafos que estão nessas palavrinhas aqui, tá? Então, observe, chave, né? Olha só, a gente consegue ouvir o som do X, chave, mas a palavrinha é escrita com CH, tá? Ovelha, olha, o dígrafo está aqui. Ninho, está aqui. Foguete, está aqui. Queijo, aqui. Barriga, olha só. Osso, os dois S's, né? Som de S ou C cedilha, né? Piscina, embora seja escrita com, essa palavra seja escrita com SC, o som é de C, né? O S. SC cedilha, cresça. E XC,
exceção, excelente. Então, observem, esses são os principais dígrafos. Quando é que esses dígrafos ficam na mesma sílaba, tá? Eles não podem se separar. Observem aí. O CH não se separa, o LH, o NH, o QU e o GU. Eles não podem se separar. Então, preste atenção. Quando você estiver escrevendo, se você tiver que chegar ao final da linha e separar o C do H, por exemplo, ou o C e o H tracinho O, se você estiver escrevendo bicho, vai estar errado. Então, sempre tem que permanecer na mesma sílaba. Veja como ficaria. O CH, bicho. LH, filho. NH, marinho. Aqui, gente, acrescenta um N aqui, que houve novamente um erro de digitação. Depois eu vou corrigir aqui no meu, tá? O QU, querido, que, tá? Observe aí, QU antes de E e I, tá? Por quê? Quando for antes de A ou de O, né? A gente fala quá, co, tá? Ainda assim, não se separa. GU, fo, GT. Observem aqui, eles permanecem na mesma sílaba. Agora, professora, quando é que os dígrafos vão se separar? Quando a letra ela é dobrada, tá? Ou seja, ela é colocada duas vezes, tá? E nesses casos aqui, olha só, dobrada nesse caso aqui, SS. Então, nós vamos separar assim, passear. Observe que um S ficou na primeira sílaba. E o segundo S veio para a segunda sílaba. RR, serra. Observe, quando são letrinhas dobradas, elas se separam. E quais os outros três casos? SC, SC cedilha e XC. Observe aqui. SC, crescer. Desço. Olha, SC, SC cedilha. E quando também nós temos o XC. Exceção. Então, observe aqui. O X ficou na primeira sílaba, enquanto o C veio para a segunda sílaba. Essas são regrinhas que vocês devem observar. Sempre que tiver dúvidas, volte, observe no seu caderninho a regrinha, que com o tempo vocês vão conseguir memorizando, tá? Porque a ortografia é uma questão de nós utilizarmos, tá? Prestarmos atenção para reutilizarmos até que nós consigamos gravar, né, na nossa cabecinha a forma correta de escrever. Porque ortografia é o quê? É a forma correta de escrever as palavras. E no caso, né, vocês também estão aprendendo essa separação silábica, né? Ou no caso, alguns dígrafos eu mantenho na mesma sílaba, enquanto que outros dígrafos eu coloco em sílabas separadas. Também são dígrafos a representação de vogais nasais. Então, vamos observar aqui. Eu já disse para vocês a respeito de som nasal, tá? Quando nós falamos e o nosso nariz aqui vibra, se vocês colocarem os dedinhos aqui sobre o nariz, bem aqui em cima da voltinha, quando nós utilizamos algumas palavrinhas, tá? Nós conseguimos perceber essa vibração, que é o som nasal. Então, quando nós usamos em, in, on, com M, quando é que nós utilizamos M?
Porque esse som aqui também é igual, olha só. Em, in, on, Como é que eu sei diferenciar, professora, que é an com M ou an com N? Ou, nesses outros casos, em, in, on, Outra regrinha. Quando nós usamos esse em, in, on, nós temos que observar, né? Se essa consoante vier antes do P ou do B, nós temos que utilizar o M. Se for antes das outras consoantes, nós utilizamos o N, tá? Eu sempre gosto de falar a respeito, né, de uma regrinha. Então, quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu digo assim, ó, a mamãe, pensa no M, ó. A mamãe dá a mãozinha para o papai, e aí eu desenho o M, né? Eu escrevo M, dando a mãozinha para o papai, que é o P, e para o bebê. É uma forma de vocês guardarem na cabecinha. O M nós vamos utilizar antes do P e do B, apenas, tá? E no final das palavrinhas, né? Terminadas em em, in, on, Já o N, o em, in, on, o N vai dar a mãozinha para outras consoantes. Então, vamos ler as palavrinhas. Com lâmpada. Observem aqui, ó. Embora tenha duas letrinhas, nós falamos com um único som. Lembrar, sim, tombo, umbigo. Manta, sentir, tinta, conta, fundo. Tá? Então, quando vocês forem fazer as atividades, prestem bastante atenção. Quando forem escrever as palavrinhas, lembre-se dessa regrinha. Em, in, on, né? Antes do P e do B, eu uso M. A mamãe, o M, dá a mão para o papai, que é o P, e o bebê, que é o B, tá bom? M antes de P e de B. Vamos para as atividades. Complete estas palavras com NH, LH ou CH. Então, vocês vão ler as palavrinhas e verificar quais são os dígrafos que estão faltando aqui, tá? A outra atividade, os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC representam um só som. Nós acabamos de ver. Mas na divisão silábica são separáveis. Quando nós vamos fazer a separação de sílabas, elas se separam. Cada letrinha vai para uma sílaba. Exemplo, barriga. Lembra que eu disse que o RR, o SS, né, são letras duplas, né, com um único som, mas elas se separam. Destaque os dígrafos e separe em sílabas. Aqui, nessa coluna, nós teremos as palavrinhas. Aqui, vocês colocarão os dígrafos encontrados em cada uma das palavras. E na frente, vocês vão fazer a separação de sílabas. Então, observe. Repolho. Qual é o dígrafo? O LH. Então, colocou aqui. Como é que separa? Repolho. Então, o dígrafo permanece junto. Farinha. Qual é o dígrafo? Coloque aqui. Depois separa. Farinha. E assim nas outras palavras. Palhaço, silhueta, charrete. Tá? Na sequência, vocês farão a cruzadinha, tá? Todas as palavrinhas que nós temos aqui apresentam
dígrafos. Então, observe o desenho e a seta, tá? O desenho e a seta. Então, cada um, olha só. No caso, esse aqui, você vai escrever a palavrinha aqui. Esse desenho aqui, essa gravura, aqui. Essa gravura, aqui. Essa aqui. Bom, sucessivamente. Bem, são essas as atividades que eu preparei para vocês para a tarde de hoje. Façam com muita atenção, com muito capricho. Se vocês tiverem dúvida durante a execução das atividades, podem me mandar uma mensagem, tá? Por áudio ou uma mensagem escrita, que eu torno a explicar para vocês, tá bom? Ao término da atividade, não se esqueçam de me enviar, tá bom? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus, tá? Uma belíssima tarde. Que Deus abençoe a todos. Continuem se cuidando.